Artigo 20. São bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. Plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União, inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7. Emitir moeda. Inciso 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Alínea A. Os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. Alínea B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados, onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A linha D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. A linha I. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A linha F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio,
Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados. Atendidos os seguintes princípios e condições: alínea A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Alínea B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Alínea C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Alínea D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. Inciso 26. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei.